Você já parou para pensar como um carro considerado popular no Brasil pode custar o equivalente a vários anos do seu salário? Parece uma loucura, não é? Enquanto lá fora, em muitos países, o automóvel é um bem de consumo acessível, quase como um eletrodoméstico. Aqui ele se transforma em um símbolo de status e principalmente de endividamento. A pergunta que fica no ar não é só por que os carros são tão caros, mas sim, quem se beneficia com isso? E por que esse sistema, que parece tão injusto, continua funcionando exatamente do mesmo jeito há décadas? Neste vídeo, desmontaremos essa lógica peça por peça para que você compreenda o que realmente está por trás dos preços absurdos que você vê na concessionária. Mas antes de a gente mergulhar fundo nisso, já deixa o seu like no vídeo e se inscreve aqui no canal. Isso é muito importante para que esse tipo de conteúdo que questiona o óbvio consiga chegar a cada vez mais pessoas. Combinado? Então vamos lá. Quando alguém pergunta por que os carros são caros, a primeira resposta que vem na ponta da língua é sempre a mesma: impostos. E sim, grande parte do preço de um carro 0 km no Brasil vem da enorme carga tributária. A gente está falando de uma sopa de letrinhas: IP, ICMS, PIS, COFINS e vários outros encargos que vão se somando e fazendo o valor final disparar. Dependendo do modelo e do estado, mais de 1/3 do que você paga vai direto para os cofres do governo. É muito dinheiro. Só que parar a análise aqui, culpando apenas os impostos, é confortável demais. É uma explicação simples, que agrada muita gente, mas que não conta a história toda. Impostos explicam uma parte importante, mas não explicam tudo. Afinal, outros países também tributam bastante os seus veículos, e ainda assim, o consumidor de lá não paga valores tão absurdamente desproporcionais à sua renda. A pergunta que a gente precisa fazer é outra: o que mais está embutido nesse preço final? O que está escondido além dos impostos? A resposta começa com uma escolha histórica do Brasil, a de proteger a sua indústria automobilística a qualquer custo. Por décadas, o governo manteve e ainda mantém tarifas altíssimas de importação e cria exigências burocráticas super complexas que, na prática, servem como uma barreira para afastar concorrentes estrangeiros. O discurso oficial é de proteger empregos, de fortalecer a indústria nacional, mas o efeito colateral disso é brutal para o consumidor. Com menos competição de verdade, as poucas e grandes montadoras instaladas aqui têm uma liberdade imensa para manter seus preços lá no alto. Não existe uma pressão real do mercado para que elas baixem os valores. O resultado é que o consumidor brasileiro fica preso a poucas opções, muitas vezes com projetos antigos, defasados, que já saíram de linha em outros países, mas que aqui são vendidos como novidade a preço de ouro. A gente paga por um carro popular o mesmo que um europeu ou americano paga por um carro muito superior em tecnologia, segurança e conforto. Quando não há concorrência forte, não há incentivo para baixar preços. E pior, não há incentivo para inovar de verdade. Isso ajuda a explicar por que carros vendidos como lançamentos no Brasil chegam com tecnologias que já são padrão em outros mercados há 5, 10 anos, itens básicos de segurança, eficiência energética e até mesmo conforto são tratados como artigos de luxo, vendidos em pacotes caríssimos. No fim das contas, o consumidor brasileiro paga muito caro, mas recebe muito menos, porque o ambiente competitivo simplesmente não força as montadoras a oferecerem mais pelo mesmo preço. É uma reserva de mercado que custa caro para o seu bolso. E não para por aí. Existe outro fantasma que assombra qualquer produto fabricado no Brasil: o famoso custo Brasil. Esse é um termo genérico para uma série de problemas estruturais no nosso país. Pense em uma logística de transporte ineficiente e cara, com estradas ruins
e dependência do modal rodoviário. Some a isso uma burocracia excessiva que torna qualquer processo lento e caro. Adicione uma pitada de insegurança jurídica que aumenta o risco para as empresas e uma infraestrutura geral precária. Tudo isso encarece a cadeia produtiva inteira, desde a fabricação de uma pequena peça até a entrega do carro na concessionária. E tem mais, a instabilidade do nosso câmbio. Mesmo os carros fabricados aqui no Brasil dependem de um monte de peças e componentes que são importados e cotados em dólar. Quando o real se desvaloriza, o custo de produção sobe imediatamente. E você pode ter certeza, esse aumento é repassado na velocidade da luz para o preço final do carro. Mas, e aqui está o pulo do gato, repare bem, quando o câmbio melhora, quando o dólar cai, os preços raramente caem na mesma proporção ou na mesma velocidade. Na verdade, eles quase nunca caem. Isso revela um padrão muito importante do nosso mercado. Os custos são rapidamente transferidos para o consumidor, mas qualquer ganho de eficiência ou alívio externo dificilmente retorna para o seu bolso na forma de preços menores. O mercado se acostuma rápido com um novo patamar de valor mais alto e passa a trotelô como o novo normal, mesmo que as condições que justificaram aquele aumento já não existam mais. Agora, vamos tocar no ponto mais sensível e talvez o mais importante de todos: o comportamento do consumidor e o papel do crédito. A grande verdade é que a maioria dos brasileiros não compra um carro, compra uma parcela. O foco não é o preço total de 100, 120 mil reais. O foco é a parcela de 2 mil reais que supostamente cabe no orçamento mensal. Os financiamentos longos, a perder de vista, com juros elevados, criam uma ilusão perigosa de que aquele bem é acessível. Só que na prática, ao final de 48, 60 ou até 72 meses, o consumidor acaba pagando o valor de 2 carros, às vezes até mais, por conta dos juros. E esse modelo é o que sustenta os preços absurdamente altos. Porque se o que importa é apenas se a parcela cabe no bolso, o valor total do produto perde a relevância. As montadoras e os bancos sabem disso. Enquanto o consumidor aceitar entrar nesse jogo, o sistema não tem nenhum incentivo para mudar. E aqui entra um ponto central que quase nunca é discutido. O crédito não apenas viabiliza a compra, ele molda o mercado. Quando todo o sistema é organizado para vender parcelas e não produtos, o preço perde completamente o vínculo com a realidade econômica do cidadão médio. O endividamento se torna a norma e a exceção, o estranho, passa a ser quem consegue juntar dinheiro para pagar à vista. O resultado é um ciclo vicioso terrível. Os preços sobem porque o financiamento longo permite. E o financiamento longo existe porque os preços são altos demais para serem pagos de outra forma. É uma armadilha perfeita. De tempos em tempos, como uma solução mágica, o governo anuncia reduções pontuais de impostos para estimular o setor. Você já deve ter visto isso. Mas na prática, essas medidas raramente se traduzem em uma queda significativa e duradoura para o consumidor. Muitas vezes, esse benefício fiscal se perde no meio do caminho, absorvido pela margem de lucro da montadora ou da concessionária. O discurso público é sempre de incentivo ao acesso, de facilitar o sonho do carro novo, mas o modelo, na sua essência, continua favorecendo a mesma tríade: arrecadação alta para o governo, indústria protegida com lucros garantidos e um consumo massivamente baseado em crédito e endividamento. E é crucial entender isso. Não se trata de um erro do sistema, é o sistema funcionando exatamente como ele foi desenhado para funcionar. Quando a gente observa esse cenário completo, fica muito claro que não existe um interesse real, genuíno, em tornar o automóvel
verdadeiramente acessível no Brasil. O que existe é um equilíbrio muito conveniente entre a arrecadação estatal, o lucro das montadoras, a expansão do sistema de crédito dos bancos e a aceitação social do endividamento como algo normal. Mudar isso de verdade exigiria decisões extremamente impopulares, como uma abertura real de mercado, a redução de privilégios corporativos e, talvez o mais difícil de tudo, uma mudança profunda na nossa mentalidade coletiva sobre consumo e dívida. Então vamos à conclusão. Carros caros no Brasil não são fruto de um único vilão. Não dá para culpar só o governo, só as montadoras ou só os bancos. É um problema complexo, resultado de uma combinação perversa de impostos elevados, sim, mas também de pouquíssima concorrência, de uma ineficiência estrutural crônica, de um mercado de crédito distorcido e, claro, do nosso próprio comportamento como consumidores. Entender isso muda a pergunta final que a gente deve fazer. Em vez de perguntar quando os carros finalmente vão ficar mais baratos, talvez a pergunta correta seja: o que precisaria mudar estruturalmente no Brasil para que o cidadão comum não precise se endividar por 5 anos ou mais para comprar um bem de consumo tão básico? Se este vídeo te fez refletir, se te trouxe uma nova perspectiva, não esqueça de curtir, se inscrever aqui no canal Mentes Transformadoras e principalmente compartilhar com alguém que também se interessa por esse assunto. Pensar de forma crítica ainda é o primeiro e mais importante passo para qualquer mudança real. E agora eu te pergunto, para a gente encerrar, você acha que os carros são caros por acaso, por um azar do destino, ou porque esse modelo interessa a muita gente poderosa? Enquanto essa pergunta não for encarada com seriedade pela sociedade, o debate vai continuar superficial, focado apenas em reduções pontuais de impostos ou em promoções temporárias que não resolvem a raiz do problema. Pensar criticamente sobre isso não vai mudar o preço do carro amanhã na concessionária, mas muda algo muito mais importante: a forma como você entende o jogo que está sendo jogado. E entender o jogo é o primeiro passo para um dia, quem sabe, conseguir mudá-lo. Obrigado por assistir e até a próxima.